gente! Tenho certeza que você já ouviu falar do termo expansão ou já se perguntou o que é um DLC de um game. Mas o que esses termos significam? Tá na dúvida? Então bora resolver isso! Nesse vídeo eu vou te explicar direitinho o que é uma expansão e o que significam os DLCs de um game. Mas antes de começar, já vou te pedir para deixar um like aqui no vídeo, tá? Obrigadinha! Bom, primeiro vem comigo ver o que é uma expansão. Uma expansão faz exatamente o que o nome diz. Ela expande os conteúdos de um game. E isso significa que as expansões são conteúdos adicionais que colocam novos elementos nos jogos para deixar sua experiência ainda mais incrível. Geralmente, essas expansões trazem novas missões, fases ou até histórias adicionais para os jogadores continuarem a jornada de um personagem. Quer um exemplo? O The Sims 4, que já ganhou alguns gameplays aqui no canal, conta com pacotes de expansão que adicionam novas regiões, objetos e até novas interações entre os personagens. Mas esses pacotes de expansão só funcionam se você tiver o The Sims 4 original instalado no seu computador ou console. É que uma expansão não vai rodar sozinha no seu computador ou videogame. Ela vai precisar de um jogo base, que nesse caso que eu expliquei é o The Sims 4. Aí, a partir do jogo base, ele vai identificar uma expansão e aplicar os conteúdos adicionais no game. Sem o jogo base, você não consegue jogar uma expansão, entendeu? Instalou um jogo e pegou uma expansão? Aí vai funcionar. Pegou a expansão separada e não tem o jogo? Não vai dar para jogar. Mas tem um porém. Algumas expansões foram lançadas de forma separada, como se elas fossem um jogo base. Um exemplo é o Left Behind, uma expansão que conta a história de Ellie antes dos eventos do primeiro game da série. Mas isso não funciona em todas as expansões, tá? Por isso, antes de comprar uma expansão, fica de olho na descrição dela para ter certeza de que você pode jogar sem precisar do jogo base. Viu o que é a expansão de um jogo? Ela adiciona vários tipos de conteúdos diferentes em um game. Mas antes de te mostrar quais conteúdos quero falar sobre as DLCs, sabe o que é isso? Uma DLC nada mais é do que uma expansão que você faz por download no seu computador ou videogame. Com o passar do tempo, as expansões de games ganharam esse novo nome que quando a gente traduz para o português fica algo como conteúdo baixável. E essa DLC, ou seja, esse conteúdo baixável nada mais é do que uma expansão que pode ser gratuita ou paga, que você adiciona em um game através de um download. Fácil de entender, né? Mas também existem as expansões que são disponibilizadas através de CDs e não por download. Isso significa que uma DLC é uma expansão, mas nem sempre uma expansão vai ser uma DLC. Mas vale lembrar que os dois formatos focam em adicionar conteúdos nos jogos. Então elas cumprem o mesmo papel. Tá se perguntando quais são os formatos de expansões disponíveis para os jogos? Já vou te falar. Mas antes disso, me conta nos comentários. Qual DLC ou expansão marcou sua vida nos games? Agora, bora ver uns exemplos de expansões? Eu dei o exemplo de Left Behind, né? Ele é uma expansão da história de The Last of Us que te coloca para viver alguns eventos antes do jogo principal. Esse é um exemplo de expansão que dá novos detalhes da história ou do universo de um jogo. Outro tipo de expansão é de missões, que além de apresentar novos personagens e novos conteúdos para a história de um jogo, também colocam novas missões para você completar em um game. Um exemplo é o jogo do Homem-Aranha, das plataformas PlayStation, que ganhou 3 capítulos que enriquecem ainda mais a história principal do game e contam com missões e desafios novos para você jogar à vontade. Um outro tipo de conteúdo adicional bem conhecido é o de trajes e itens. Jogos da franquia Resident Evil, por exemplo, ganham pacotes de expansão focados em trajes e itens que não são disponibilizados na história do jogo. Mas se você comprar essa expansão e fizer o download, vai ter acesso a equipamentos bem diferentes e visuais exclusivos. E ainda existe outro tipo de expansão super conhecida. É a DLC de personagens. Muitos jogos de luta focam em expansões que adicionam lutadores novos para aumentar o leque de personagens disponíveis nos games. Ótimos exemplos desse formato de expansão são jogos como Street Fighter e Dragon Ball FighterZ. Viu como as expansões funcionam? Se você acessar a loja de uma plataforma que gosta de jogar, como a loja PlayStation ou a loja Steam, e ir lá dar uma olhada na página de um jogo que você adora, pode ser que ele tenha alguma expansão disponível para compra ou download. Aí é só baixar para ter conteúdos novos nos games que você adora. E aí, gostou do vídeo? As extensões adicionam várias coisas diferentes nos games, tanto para deixar as histórias ainda mais incríveis, quanto para mudar os visuais de personagens, por exemplo. Só não esquece que a grande maioria das extensões precisam de um jogo base para funcionar, tá? Não deixa de compartilhar o vídeo e me contar aqui nos comentários quais dúvidas você tem sobre o mundo dos games e quer ver aqui no canal. Um beijo! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.